aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Eu fui passar as férias na casa da minha tia Emma, que me adorava. Era uma casa de campo, rodeada por árvores de diversas frutas e um campo de plantação de flores que exalavam um maravilhoso cheiro. Ainda tinha uma plantação de milho ao lado. Todas as lembranças ainda habitavam em minha mente. Com as malas prontas e feliz por ir respirar novos ares, entrei no carro com meu pai, que fez inúmeras recomendações, porém bem menos do que minha mãe. Enfim, pegamos a estrada e, após 6 horas longas de viagem, meu bumbum ficou quadrado e doído. Quando chegamos, minha tia veio me buscar no carro, feliz e sorridente. É muito bom ser mimado, não é? O cenário parecia ser o mesmo que eu lembrava, mas a casa parecia estar diferente, com um ar um pouco mais assustador. Mas o que teria mudado? Sei lá, eu pensava que poderia ser algo da minha cabeça. Quando estava entrando na casa, embaixo de uma árvore, vi uma garota. Ela era linda e parecia ter a minha idade. Eu andava, mas parecia estar em câmera lenta. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Ao entrar na casa, perguntei à minha tia quem era aquela menina. Ela me falou que era filha de um casal que eram amigos dela e que havia falecido em um acidente de carro. Os pais morreram carbonizados, mas a menina conseguiu escapar. Na hora do jantar, minha tia me apresentou a menina, que se chamava Jéssica. Nossa, como Jéssica era linda! Seria ela o meu primeiro amor? Confesso que passei alguns dias tentando me aproximar de Jéssica, mas ela era difícil de conversar e sempre me deixava no vácuo. Certa noite, eu estava quase pegando no sono. Sabe quando os olhos ainda não estão completamente fechados? Quarto estava escuro e eu acabei abrindo um pouco os olhos. Vi que havia uma figura em meu quarto. Os olhos pareciam de vidro no escuro e eu podia ver que eles brilhavam mesmo no escuro. Assustado, me levantei e perguntei quem estava ali. Aquela figura deu as costas e correu em direção à porta. Olhei para o abajur e fui acendê-lo. Quando acendi a luz, não havia ninguém no quarto e a porta estava fechada. Coisa bizarra. Fui para o quarto da minha tia e acordei. Contei tudo e ela me falou que poderia ter sido um pesadelo e que eu voltasse a dormir. Foi difícil dormir naquela noite, mas consegui. No dia seguinte, decidi não tocar mais no assunto, mas juro que fiquei com bastante medo. 2 dias depois, fui buscar água em uma cisterna, porque minha tia pediu. Enquanto puxava a corda, escutei alguém chamar meu nome dentro da cisterna. Lucas! Tire-nos daqui, ajude-nos a subir, caímos sem querer. Assustei-me, mas a curiosidade foi maior. Olhei para dentro do poço e vi 2 garotas. Elas estavam apenas com a parte do rosto para fora. Lucas, ajude-nos a sair. Respondi, ok, vou chamar minha tia. Corri e chamei minha tia, que veio com meu tio e mais um ajudante. Eles olharam toda aquela cisterna, entraram, mas não encontraram nada. Não havia ninguém ali. Naquele dia, levei uma bronca da minha tia pelo susto que eu tinha lhe causado. Mas eu sabia o que eu tinha visto e ouvido. Jéssica olhava para mim com uma expressão sarcástica. Depois daquele dia, ouvi muitas graças. Coisas como, Lucas, seja homem, vá salvar suas amigas imaginárias. Ou então, lá vai o menino maluquinho, entre outras coisas. Um dia à tarde, estava andando pelos arredores da casa, quando encontrei um cachorrinho tão bonito e carinhoso que não resisti e comecei a afagá-lo. Enquanto eu acariciava aquele cãozinho, Jéssica chegou perto de mim e falou, Eca, como você é nojento. Olhando para ela, já estressado, questionei, por que eu seria nojento? Então ela falou, nunca vi alguém brincar com um animal morto e em decomposição. Respondi, o quê? Você está cega? Quando olhei novamente para o cãozinho, vi que minha mão estava cheia de vermes e sujeira. Era um animal morto. Levei um susto e saí correndo, vomitando pelo caminho. E corri para lavar minhas mãos. Me questionei sobre o que estaria acontecendo comigo. Naquele dia, Jéssica me dedurou. Levei uma bronca e fiquei de castigo. Durante a noite, deitei-me e apaguei a luz. Logo em seguida,
comecei a ouvir batidas na parede, que iam se movimentando em direção ao armário. Quando cheguei ao armário, vi as portas se abrindo aos poucos. Foi quando pude ver um rosto monstruoso sorrindo para mim. Me escondi embaixo do cobertor, tremendo de medo. Como o cobertor era fino, pude ver aquela criatura sair do armário e ir em direção à janela. Ela parecia um espantalho, algo horrível, os dentes pontudos, algo que me deixava em pavor. Aquela criatura abriu a janela e atravessou. Corri para trancar a janela logo depois e vi aquela criatura entrando no milharal que ficava atrás da casa e sumiu entre as folhas. Não dormi naquela noite. Eu chorava, mas não podia falar nada para a tia. Mas as aberrações não pararam por aí. Estava colhendo maçãs em uma macieira, pegando as que haviam caído e estavam boas no chão, quando vi um choro em cima da minha cabeça. Alguém estava na árvore. Eu me afastei e olhei para cima. Era uma mulher toda rasgada, com uma parte do queixo arrancado. Aquela mulher olhava para mim e em cima da árvore gemia. Ela amarrou uma corda ao pescoço e pulou. Saí correndo dali. Quando estava longe, olhei para trás e não havia ninguém, nada. Continuei correndo. Chegando em casa, falei para minha tia que queria voltar para casa, mas por algum motivo ela insistiu tanto para que eu pudesse ficar. Naquele momento, não sabia o motivo da insistência, mas depois soube. Meus pais estavam se separando e eles não queriam causar trauma em mim, por isso me mandaram para a casa da tia. Outro dia, estava preparando meu banho na banheira. Mexia o sabonete que eu tinha colocado na banheira para fazer bolhas, quando de repente uma mão me segurou, puxando-me para dentro da água, querendo me afogar. Eu puxava meu braço e gritava. Aí, a mão me soltou e um velho esquelético se levantou da água e depois mergulhou em meio à espuma. Saí correndo do banheiro e levei mais uma bronca por não ter esvaziado a banheira. Jéssica parecia se alegrar com cada bronca que eu levava. Estava começando a desconfiar de Jéssica. Sabia que ela não me queria ali. A princesa tinha virado sapo para mim. Mais uma noite, estava dormindo. Acordei com alguém chamando meu nome. Achei que fosse minha tia e fui no quarto dela. Porém, estava trancada. Desci e fui até a cozinha beber água. Enquanto bebia água, me chamaram novamente. Sabe o que é mais bizarro? A voz veio do ralo da pia. Para escutar mais próximo, coloquei meu ouvido no ralo e um jato de água quente escura jorrou na minha cara. Entrou no meu ouvido, caí no chão com a dor e vi novamente as garotinhas naquela cozinha, todas molhadas, encharcadas de água. Elas diziam: "Isso foi por não nos ter ajudado, Lucas." Meus gritos de dores foram tão altos que acabei acordando todo mundo naquela noite. Minha tia me levou a um pronto-socorro. Fiz lavagem no ouvido. Passei 3 dias tomando remédio e sem ouvir direito. Tudo já havia chegado ao limite. Eu insistia com minha tia para voltar para casa e ela resolveu que me levaria no sábado. E era uma quinta-feira. Na sexta-feira, acordei umas 2 da madrugada para beber água. Ao passar pelo quarto da tia, a porta estava entreaberta. Eu brechei e vi a Jéssica sentada na cama, no meio dos dois, enquanto ambos dormiam, ou sei lá o que. Jéssica parecia estar em transe. Seus olhos estavam brancos. Sem querer, bati na porta. Jéssica virou o rosto para mim e sussurrou: "Saia daqui." Saí correndo para o meu quarto. Tranquei a porta. Mas quando olhei para a cama, ela estava lá, sentada na minha cama. Tentei abrir a porta para fugir, mas Jéssica parecia ter trancado a porta. Ela me dizia: "Acalme-se, se você ficar caladinho, não farei nada com você." Eu a perguntei o que era ela. Ela me contou que era uma criatura antiga que estava hospedada no corpo daquela garota, que na verdade a Jéssica estava morta. Ela havia morrido durante o acidente. O carro que ela estava se chocou com um caminhão do museu e no caminhão estava um artefato que durante a colisão se quebrou e libertou a criatura. E enquanto a garota ainda agonizava, a criatura assumiu o corpo de Jéssica e a partir daí começou a se alimentar de medo, terror, pesadelos, e eu só precisava ficar de bico calado. Caso contrário, ela me jogaria dentro do poço,
como fiz com as duas irmãs gêmeas. E ela falou: temos um trato? E eu era louco em dizer que não. Ela se levantou da cama e foi embora. No sábado, fui embora para casa. Ninguém acreditaria no que eu iria contar. Voltei para casa, enfrentei a dura realidade de ver meus pais se separando. Um ano depois, meus tios morreram em um acidente de trânsito. Soube que Jéssica havia sumido. Fui para a universidade. Me apaixonei por uma garota maravilhosa, casei com ela e tivemos lindos filhos. E aqui estamos, eu e você, meu amor, depois de 50 anos de casados. Eu não queria morrer sem antes tirar esse medo, esse peso que me acompanhou tanto tempo. E eu não pude contar a ninguém. A esposa de Lucas então fala: por que você me contou isso? Você não deveria ter feito isso comigo. Lucas falou: não estou entendendo o que você está falando, minha querida Diane. Você me prometeu, Lucas, guardar segredo. Por que você não cumpriu? Naquele momento, Lucas descobre que sua esposa não era outra senão Jéssica, que o arrastou para o poço e o afogou. Depois, ela se virou e foi rejuvenescendo até virar uma menina de 13 anos novamente. Fala aí, pessoal, esse foi mais um Contos de Terror aqui no Terrorcast. Eu espero que você tenha gostado e não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para novos vídeos quando a gente subir. Então é isso, pessoal, até a próxima.